Super Mario World é realmente o melhor jogo de Mario? Vambora, do canal Sparks, né? Cara, eu nunca joguei, infelizmente, né? Eu nunca joguei, mas vamos ver, né? Eu acho que deve ser a melhor jogabilidade, porque o sucesso que fez, né? O tanto que a gente escuta falar, né? R$ 80 uma pipoca e refri? Super Mario World, aquele que é considerado como o melhor jogo 2D Esse do Mario, Mario. Aquele um dia que, ainda na vou jogar. verdade, é um dos primeiros jogos que eu já Um joguei dia na minha ainda vida. jogarei. Sim, num Super Nintendo original todo amarelado. Aquele que é o quinto jogo 2D do Mario mais vendido e também um dos jogos dele que mais recebe porte para outros consoles. Hoje vamos ver o que tem de tão grandioso nesse jogo quando analisado nos dias de hoje. Será que ele realmente ainda mantém o título de o melhor jogo 2D do Mario? Será que ele ainda consegue se destacar em alguma coisa sem ser superado por nenhum jogo do futuro? Bem, isso é o que nós iremos ver hoje. E primeiramente eu gostaria de agradecer aos membros do canal, incluindo o Sr. White X, rumo ao paraíso. E se você gostar do vídeo, deixe seu like e Nunca joguei nada de Mario, então não queria falar, mas eu também não. Eu sou o Eric, aquele que quer se tornar o melhor youtuber de todos. Fala e sejam dele. muito bem-vindos a mais um Specs Review. Cara, eu não tenho culpa, pô. É só para Nintendo que tem, cara. Super Mario World foi lançado no dia 21 de novembro de No 1990. PS2? E eu nem preciso dizer que Mas foi aí é o feito pela próprio One Nintendo e Piece, né? publicado pela Nintendo. Então. E é o seguinte, esse jogo saiu pra muita coisa. Sua versão principal, obviamente, saiu pro Super Nintendo. Mas ele também teve uma versão para o Nintendo Super System, que é meio que um fliperama japonês. Uma versão no Virtual Console do Nintendo Wii, Nintendo Wii U e do New Nintendo 3DS, Super Nintendo Mini e no Nintendo Switch Online. Além de, claro, aquela versão de GBA que tá com outro nome, mas ainda é Mario World, só que tudo esbranquiçado para você poder enxergar na tela do GBA. Ou seja, se você tem um console da Nintendo, é provável que tenha Mario World nele. Esse é o único jogo que eu tô analisando aqui no canal que saiu pro Nintendo Super System. E eu acho que vai ser o único pra sempre mesmo. Geralmente eu começo as análises do canal falando da história, mas é um jogo do Mario. Mario, Luigi e Peach saíram em férias depois do Mario 3 pra um lugar chamado a Terra dos Dinossauros. E então a Peach é capturada, quem diria? Mas então Mario e Luigi encontram um ovo gigante que choca e de lá saiu o Yoshi. Então junto com esse novo companheiro, eles vão salvar a Peach do Bowser de novo. Os malucos não tem descanso. Uma forma muito simples de resumir os gráficos desse jogo são duas palavras: charmosos e inconsistentes. Acontece que esse jogo é bonito, e tem mapas que nunca foram vistos antes em jogos do Mario, possuindo fundos simples, mas com formas geométricas cheias de cores e formatos, que acaba dando uma identidade pra esse jogo que eu acho que até hoje em dia não foi visto em nenhum outro jogo do Mario. Você olha pra Mario World e você sabe que aquilo é Mario World, não tem como você confundir só se nada você for desse Mario jogo com gigante. algum outro jogo que já tenha vindo antes desse do Mario. E uma coisa que eu posso elogiar sem criticar nem um pouco é a paleta de cores, porque o jogo é extremamente colorido. Às vezes a gente esquece que o Super Nintendo não tinha cores infinitas, o negócio era limitado, você não podia fazer qualquer coisa. Mas ainda assim o jogo conseguiu representar uma grande gama de cores, tendo gráficos extremamente charmosos para um jogo de Super Nintendo. Acho bonitinho, mas aí vem a questão de eles serem inconsistentes. E com isso eu quero dizer que o estilo artístico das coisas na sua tela nem sempre vai ser o mesmo. Olha, se você não for chato que nem eu, não vai ser fácil de perceber. Mas tem uma coisa pelo menos que você vai conseguir enxergar, e eu sinto muito se você não poder desver depois. Porque alguns elementos do jogo, na verdade quase todos, possuem um contorno preto. As moedas possuem diversos inimigos até o chão, fazendo o jogo ter essa aparência mais cartunesca. Tanto é que alguns elementos, como esses tijolos de pedra que tem nos castelos, são super estilizados. Só que o que é inconsistente nesse fator gráfico é que nem tudo possui esse contorno, e as coisas que não tem acabam se destacando. Primeiramente, o próprio Mario não tem, só que ele é o mais imperceptível porque, pra começo de conversa, a gente já tá extremamente acostumado com o design dele aqui. Não tem nem como a gente reparar em alguma imperfeição do bigodudo. E também as bordas do sprite dele são escuras o suficiente por esse negócio meio que se disfarçar ali, apesar de que de fato ele não tem o mesmo estilo que as outras coisas. Mas aí vem outros detalhes, como os Culpa-Trupa tendo um contorno escuro no casco, mas não no resto do corpo, fazendo ele ficar bem inconsistente em seu sprite. Ou mais de Culpa, que é um caso mais extremo, onde algumas partes têm contorno, outras têm contorno escuro. Na hora da macetação você nem repara, pô. Que nem parecem ser do mesmo estilo artístico do jogo. Compara o sprite dele com o comum do jogo, por exemplo. Dá pra entender o que eu tô dizendo, não é? Eu não tô sendo paranoico, não é? Mas sendo isso, o jogo é bonito. Claro, tem alguns efeitos negativos
que acontecem nos gráficos que infelizmente são por conta da limitação do console. Como essas plataformas diagonais aí que não tem nada a ver com a fase em que elas estão, mas é porque provavelmente não tinham mais espaço pra ficar criando gráficos novos pra um item que ia ter a mesma utilidade desse. Mas o foco do jogo era ter gráficos limpos, já que preferencialmente não é pra ficar nada atrapalhando pra a mim tá gameplay. perfeito E pra acredite, época, né? não ter nada atrapalhando visualmente essa gameplay vai ajudar bastante. Sem contar que os desenvolvedores não tinham muita experiência na época pra gráficos pro console, porque Super Mario World é o primeiro jogo do Super Nintendo. Sim, então, o primeiro jogo desenvolvido pro console foi esse. Eles tentaram portar Mario 3 antes, mas acabaram fazendo um jogo novo. E sobre as músicas do jogo, são as músicas de Super Mario World. Eu acho que todo mundo já conhece todas as músicas desse jogo, até porque, na verdade, ele não tem tantas músicas assim. Uma coisa interessante sobre essa soundtrack é que todas as músicas de fases, todas, sem exceção, são uma variação da música de fase normal do jogo, que você escuta na primeira fase, por exemplo. Em algum momento de todas elas, você vai escutar notas familiares àquela música. Ou seja, todas as fases se sustentam apenas com remixes da sua música principal. E o jogo conseguiu não ficar enjoativo com a soundtrack tão pequena e na base de uma melodia só. Mas ainda assim, se eu tô aqui pra reclamar, vamos reclamar direito. Poderiam ter colocado mais uma ou duas músicas ali nas fases, porque uma pessoa jogando casualmente não vai perceber tantas músicas se repetindo. Mas quem vai jogar prestando atenção nos detalhes, vai reparar que depois de um ponto o jogo não vai te apresentar mais nenhuma música nova. Mas as músicas são incríveis. Elas são o jogo muito é boas. perfeito. Eu acho impressionante como o jogo é perfeito porque o cara tá reclamando do contorno dos bonecos e de não ter mais música, então não tem o que criticar, né? Então você pode ter certeza que o jogo é perfeito. Sendo o primeiro jogo desenvolvido pro console, eles conseguiram usar instrumentais tão nítidos. Você sabe quando tá sendo tocado um piano, ou quando é pra ser um trompete ou um tambor. Tanto é que até hoje essa é considerada uma das melhores sound fonts que o Super Nintendo pôde reproduzir. Por isso que tem tanta gente fazendo remix de músicas usando a sound font do Super Mario World. O negócio é tão bom assim. Já toma. Pirulito de abacaxi. Será que é o que o Sanji chupava? Mas e a gameplay? O negócio é tão bom quanto a gente se lembrava? Olha, com a quantidade de hack runs e kaisos que eles ficam fazendo usando a engine desse jogo, a resposta já tá mais do que óbvia. Controlar o Mario em Super Mario World é a perfeição. Aqui o Mario pode andar normalmente, correr se você segurar um botão específico, cada pular, cano faz um negócio exclusivo diferente, desse jogo, dá esse pulo rodopiano, que serve não só pra matar alguns inimigos instantaneamente, como também pra quebrar alguns blocos. Ou até pra fazer pulos mais estreitos quando você tá correndo. E a física dele tá nos trinques. A facilidade que você pode correr, pular e trocar sua direção no ar é imensa, tanto é que o próprio jogo reconhece isso e começa a colocar mais desafios de precisão mais pra frente. O negócio é tão bom de controlar que até a Nintendo tava confiante sobre isso. Então realmente não tem do que reclamar. Mas além dessas opções de movimento, você também tem a habilidade de pegar as coisas com a mão. Sejam elas chaves, cascos de tartarugas ou até alguns blocos. E é incrível a quantidade de coisa que você consegue fazer com isso. Já que, por exemplo, com o casco de tartaruga, você pode ficar segurando ele pra se defender se tiver algum inimigo na sua frente, pode jogar ele contra a parede e quicar nele no ar pra pegar mais altura, ou até mesmo pode arremessar ele pra cima pra alcançar alguma coisa que você não pode. Você estar segurando alguma coisa com o Mario abre mais possibilidades de interação com o mundo à sua volta. Mano, e novamente aqui o deve ser jogo loucura, sabe né? disso, e vai te encher de oportunidades pra usar essas mecânicas, principalmente a de ficar tirando coisa pra cima. Mas além disso tudo, temos o retorno dos power-ups, que como já é de costume, o Mario começa pequeno, pega o cogumelo e fica grande, e se bater em outro bloco que teria um cogumelo, agora vai ser uma flor de fogo. Com tudo isso funcionando normalmente, mas nós temos um novo power-up aqui, ou talvez até dois, se você quiser contar o balão. Mas o balão é mais uma mecânica específica do que um power-up, porque a principal nova habilidade que o Mario pode ganhar no jogo é a capa. Coletando essas penas, o Mario ganha uma capa amarela, que não só serve pra deixar ele estiloso, como também abre uma grande gama de possibilidades. Porque primeiramente, a capa é similar ao Mario Tanuki, que tinha no Mario 3. Ele pode girar com a capa, assim como o Mario girava com o rabo, pode planar, apesar de não ser tão similar assim mecanicamente, e pode voar. Só que voar com a capa, sinceramente, é um dos power-ups mais divertidos que eu já vi no jogo do Mario. Pro Mario voar nesse jogo, primeiramente você tem que correr bastante até ele pegar impulso. E quando você começa a voar, é aí que o negócio fica interessante. Porque o Mario não fica só simplesmente voando enquanto você aperta o botão igual era com o Tanuki. Não, aqui você tem que administrar a posição do Mario no ar pra manter a sua altitude. E basicamente como se funciona é que você tem que ficar apertando pra frente e pra trás. Quando você aperta pra frente, o Mario se joga pra baixo. Quando você aperta pra trás, ele se segura com a capa como pra se pegar fosse impulso um planador, né? Então você deve constantemente ficar alternando entre esses botões pra fazer ele descer um pouco e pegar impulso pra que então ele possa
possa subir segurando a capa com todo aquele vento que pegou. E você vai repetir esse processo pra sempre enquanto quiser continuar voando. Mas é isso que eu admiro tanto nesse power-up. Não é um negócio que você aperta e ele já sai voando. Ele tem um sistema de gameplay próprio mesmo quando você está usando já o power-up. O jogo não vai segurar na sua mão, ele quer que você jogue, não tem um momento de descanso. E por conta disso não tem um momento de tédio. Voar com a capa é uma experiência de gameplay própria. Mano, que e é da por isso hora, que hein, tantas velho? pessoas admiram esse power-up e consideram ele um dos melhores até hoje. Mas a segunda característica mais marcante no jogo, que essa também capa, está hein? na capa, é o Luigi. botão de inscrição? Olha Caralho, só, pega. rapaz. Será que você está pedindo para todas as pessoas se inscreverem no canal? Mas falando sério agora, é claro que a gente vai falar do Yoshi. O Yoshi hoje em dia Luigi é um não, dos pô, personagens Yoshi. principais do Caralho, eu Mario, falei agora o ele é Luigi um numa personagem próprio do certeza, Super Mario velho. Bros. Wonder. Yoshi, Mas nesse porra. jogo, ele não se passava Porque de os dois é power-up verde, ou uma pô. montaria, talvez. Eu não sei exatamente como considerar isso. Durante a fase, você pode encontrar esses ovinhos Yoshi, com bolinhas pô. verdes, e dentro deles sai o nosso dinossaurinho favorito. E ele funciona da seguinte maneira: se o Mario pular em cima dele, ele monta nas costas do bicho. E você já sabe que o negócio vai ser maneiro quando Caralho, a música comeu o muda bicho. também. Ela ganha umas batidinhas de tambor que eu espero muito que esteja presente Você no Mario sobe Wonder. no Por favor, Luigi, Nintendo. calma Mas lá, enfim, o porra. Yoshi aqui não tem aquela habilidade de planar que ele ganhou nos jogos recentes. O bicho só é capaz de pular mesmo. Mas a habilidade de engolir as coisas, essa ele já tinha. Apertando o botão de correr, o Yoshi estende a sua língua. E com isso ele pode engolir praticamente tudo, até cacto o bicho come. E é aí que você percebe a Caralho, utilidade do Yoshi, porque praticamente é um ataque frontal que você desbloqueou. Mas não só isso, como algumas coisas que o Yoshi engole, ele é capaz de cuspir. Não só cuspir normalmente, mas também com propriedades especiais. Como os culpa-trupas vermelhos, ele cospe bolas de fogo. Se isso não é maneiro, eu não sei o que é. Só que quando você toma dano em cima do Yoshi, ele sai correndo sai. e você tem que subir em cima dele antes que ele caia em algum abismo e morra. Mas essa não é a única forma de sair dele, porque se você apertar o botão de girinho, você pula do Yoshi. E eu sei exatamente o que você fez com essa mecânica. Sem contar que ao longo do jogo você também vai Sacrificou ele. desbloqueando outros Yoshis, como o Yoshi vermelho, que tudo que ele cospe vão ser bolas de fogo, ou o Yoshi azul, que pode voar independente de qual casco ele tem na boca. Só que esses Yoshis coloridos você só vai ser capaz de desbloquear depois nas fases especiais. Então é melhor se contentar com o Yoshi normal, porque Tá. é ele que você vai ver na maioria do jogo. E além Ok. disso tudo, o jogo é cheio de coletáveis, com a isso, maioria porra. deles servindo pra te dar vida. E acredite, você Junta vai 100 precisar dá de uma vida, né? Obviamente Tá. tem o cogumelo verde, que dá uma vida, mas também temos a lua, que dá 3 vidas, as moedas, que como em todo jogo, se você coletar 100, você ganha uma vida, as moedas dragão, que se você coletar 5 numa fase, você ganha uma vida, as moedas cinzas, que são quando Caralho, alguns é inimigos muita são moeda, transformados porra. nisso pelos P-Switches, se você coletar o suficiente, também te dão uma vida. Ou seja, tem muitas formas de você ganhar vida no jogo, mas ainda assim é bom você dar bastante valor a elas. Tá. Sem contar que o jogo também tem um sistema de pontuação, que apesar de não importar muito, por isso aqui não ser um jogo de fliperama, isso pode acabar te dando uns prêmios no final da fase, que é esse bingo aí que pode servir pra te dar alguns power-ups ou vidas extras. Aí sim, mais vidas. Tá. Ó o Mas então fantasmão. vamos falar das fases, pra você entender o porquê que as vidas são tão boss, né? importantes. Pra começar, você tem um mapa mundi, onde você Tá. seleciona os níveis. E pra mim, esse é um Crash, dos mais né? dinâmicos da franquia, além de um dos mais bonitos também. Porque tudo aqui é organizado de uma forma que você sente que tá indo até o Bowser de forma orgânica. O mundo é, sim, fantasioso e tem um monte de coisa maluca nele, mas ainda parece uma jornada. Caralho. Você tá indo do ponto A ao ponto B de forma coerente. Você libera passagens no mundo que não existiam, acha lugares secretos, dá volta e volta pro mesmo lugar às vezes. O mapa mundi não é só onde você seleciona as Tá. fases. É um lugar interativo que faz parte da sua gameplay, contando com suas próprias mecânicas e até mesmo várias passagens secretas. As fases de Super Mario World são interessantes, porque os primeiros níveis, obviamente, tentam focar em serem fases normais de Mario. Níveis amigáveis, com várias mecânicas, só vários aprender lugares pra você também, né? explorar. Só que conforme você vai avançando no jogo, elas vão ficando cada vez mais específicas, chegando em um ponto em que cada fase foca numa mecânica específica e às vezes até parece algo vindo do Mario Maker. Mas eu não digo isso como algo ruim, porque essa foi a forma que o jogo encontrou de não ficar chato e monótono. Cada fase nova que você explora vai ter uma mecânica nova pra você descobrir ou uma utilidade nova pra algo que já foi introduzido anteriormente. É como se nenhuma fase desse jogo fosse um desperdício. Então as fases desse jogo são boas, mas isso é padrão da Nintendo, eles vão fazer fases boas pro Mario. Só que, meu amigo, as fases são difíceis. Meu chapéu. Esse jogo até que tem uma curva de dificuldade aceitável. Poderiam ter equilibrado melhor, mas pra um jogo dessa época, isso já tá muito bom. Ainda mais considerando que Super Nintendo era onde tinha muitos jogos difíceis. Eita. Então no começo você vai tendo ali as fases Ele tranquilas, morrer. você vai acumulando muitas vidas, até chegar um ponto que você vai achar que nem vai usar todas essas vidas, de tantas que você tem. Aí a realidade cai e você começa a receber game over atrás de game over. Game Isso porque o over. jogo depois de um tempo fica muito difícil. Como eu disse, as fases ficam cada vez mais específicas, parecendo mais pistas de obstáculos super elaborados
controladas do que fases orgânicas mesmo. E o negócio fica tenso. Você vai ter buracos pra tudo quanto é lado, inimigos que aparecem de todos os cantos pra te matar, e em algumas fases o jogo até te apresenta com saídas falsas. Sim, o seu sofrimento não acaba nem quando você termina a fase. Porque olha essa fase do Chocolate Island, por exemplo. Se você finalizar ela pela saída normal, você simplesmente dá a volta e volta pra mesma fase. Otário, o que você tem que fazer é sobreviver com o Mario Grande a fase inteira, pra no meio dela você pegar essa pena e no final voar até o outro canto da tela e achar o final secreto. Você é obrigado a achar o final secreto pra passar a fase. O jogo não tá nem aí porque você acha disso. E falando você em fica finais dando secretos, volta ali o jogo eternamente, tá né? Tanto é que todas as fases que são amarelas no mapa são as fases com uma saída só, enquanto as vermelhas são as com múltiplas saídas. E é aí que a bagunça começa. Porque isso traz um novo grau de complexidade pra sua gameplay. Você não tem que só chegar no final da fase. Não, você tem que escolher qual saída vai tomar e onde vai encontrar a saída secreta dela se estiver indo atrás disso. E em muitas delas o negócio fica tenso, porque você tem que ficar pegando chave e levando até um lugar específico. Ou precisa liberar blocos que são invisíveis porque você ainda não ativou o Switch Palace daquela cor específica. E o que é um Switch Palace, se você me pergunta? É simples. São esses lugares aí que você vai pra ativar esse botão gigante que desbloqueia blocos novos nas fases. Ou seja, elas se expandem em conteúdo ainda mais, fazendo com que os níveis desse jogo sejam uns dos mais complexos que a franquia Mario já teve. Porque a quantia de profundidade em cada uma das fases é imensa e muitas delas você vai ter os blocos que você vai liberando com cor e também as saídas secretas. Dois fatores que mudam totalmente como você vai jogar aquela fase. E como se isso não bastasse, o jogo também tem dois mundos secretos, a Star World e a Special Zone. Então eu nem preciso dizer que esse jogo tem fase para dedéu. Mais de 70 para ser mais específico. Caralho, e não se preocupa que você não vai encontrar fases. só fases, não. Também existem as casas dos Boos, que são um tipo de fase extremamente específico, baseado em te trollar, basicamente, com várias saídas e portas falsas. Mano, isso aqui, e as torres, que é onde você isso derrota aqui, o boss de filho, a cada criança mundo. que jogou Mario na infância já aprendeu desde cedo que a vida não é um morango, filho. Sua experiência no geral bem criativa, Porra, porque você velho. não vai ficar jogando o mesmo tipo de fase o tempo todo. Mas já que a gente mencionou bosses, vamos falar deles porque eles são um dos maiores pontos fracos do jogo. Isso porque os bosses aqui são chatos. Esse é o Bowser? Isso porque os bosses aqui têm alguns problemas. O primeiro deles sendo que todos são muito similares, já que a maioria deles são os Koopalings. Sim, é São a primeira os filhos? vez que você vê os Koopalings no Mario, e infelizmente não é a última. A batalha contra todos eles é extremamente parecida, tanto é que tem alguns que simplesmente reutilizam a mesma luta. E olha, não é nada criminoso ou que vai tirar a qualidade do jogo. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que reclamam, por exemplo, dos bosses do Super Mario Wii, que são sempre os Koopalings. Mas lá eles têm mecânicas mais criativas do que aqui, então se você vai falar dos jogos atuais, não pode passar pano pra quando eles estavam no Super Mario World. Eu não Mas ligo como pra eu isso disse, não. não é Se nada for terrível, divertido, só que às velho, vezes não parecem serem bosses de de tão boa. rápido que eles morrem. O único que eu posso dizer que é um show de criatividade mesmo é o Bowser no final do jogo. Nintendo esse deixou é o toda a bom. criatividade pra aquele bicho. Mas então Super Mario World pode mesmo ser considerado o melhor jogo 2D do Mario até nos dias de hoje? Olha, por mais que a minha nostalgia não queira que eu diga isso, não, ele não é o melhor jogo 2D do Mario. Esse jogo apresentou muitas mecânicas interessantes. E em alguns aspectos ele de fato é superior aos jogos atuais. E isso é algo impressionante considerando a sua época. Como a capa sendo até hoje um dos melhores power-ups dele. E a quantidade imensa de profundidade que cada nível é capaz de ter por conta dos switches e das saídas secretas. Mas tirando isso, a franquia já conseguiu superar todos os outros aspectos desse jogo. A franquia New Super Mario Bros., por mais que as pessoas não gostem por ser extremamente repetitiva, é superior a Super Mario World em vários New aspectos Super Mario técnicos. Bros. Eu sei, até eu tenho dificuldade de acreditar no que eu tô dizendo. Mas é a verdade. No Super Mario World chega um ponto em que as fases são mais experimentos com mecânicas difíceis do que fases orgânicas mesmo, algo que realmente eu já não pareça ser sei. um nível. E claro, pra Pra época opinar, eu foi uma teria que ter ótima forma jogado, de né? deixar o jogo não ser enjoativo. Mas os jogos atuais também conseguem ter fases focadas em mecânicas específicas, mas sem com que elas deixem de parecer uma fase do Mario. O level design melhorou muito com o passar dos jogos. No Super Mario World tem, por exemplo, salas em que só tem vários inimigos um atrás do outro, sem motivo nenhum. Isso não existe mais nos jogos do Mario porque os consoles atuais têm mais capacidade para ter mais conteúdo dentro das fases e no jogo no geral. As físicas atuais também são melhores, os personagens podem dar aquele girinho no ar, podem dar o stomp que, apesar de eu sentir falta daquele pulo com o girinho do Super Mario World, isso não vai ser o suficiente para achar que Super Mario World tem uma física melhor do que os jogos atuais. E claro, também tem outros departamentos óbvios que os jogos atuais serão melhores, como mais variedade gráfica e principalmente mais variedade sonora. Então a única coisa que resta é sobre qual jogo é mais charmoso mesmo, porque isso é extremamente subjetivo. Você pode achar o
Super Mario World melhor por ele ser o jogo mais charmoso. Você prefere a soundtrack dele, você prefere os gráficos dele, porque ele é um jogo com uma baita personalidade. O jogo Caralho, dá pra é você icônico, combar, não velho. é à A toa capa que ele é tão com... popular. Então preferir o jogo por conta disso é extremamente aceitável. Eu até concordo que ele tem mais personalidade que muitos dos jogos do Mario atuais, que só ficam reutilizando o nome New Super Mario Bros. Com os mesmos temas de fase o tempo todo. Ainda bem que o Super Mario Wonder vai mudar isso. Mas em questão mecânica, de como as fases funcionam, de como a física funciona, não tem como negar que os jogos atuais são mais bem montados. Eles são superiores no quesito fazer técnico. A fase? Super Mario World não é o melhor jogo time, 2D do Mario, 211, mas se ele é o mais icônico e mais charmoso, isso é debatível por ser algo subjetivo, como eu já mencionei. Mas de uma coisa a gente sabe: quem sacrifica o Yoshi não pode dar opinião. Ih, Shadow. Ih. É. Ih. Ih. Tiver numa discussão coxada, é só você falar. Você sacrificou o Yoshi, né? Tá. Aham. Beleza. Ah, caralho. É isso. Pô, gostei, velho. Mas assim, é porque eu não cheguei a jogar pra poder opinar com propriedade, né? Eu nunca joguei nenhum Mario, né? Pra poder falar com propriedade, né? Pra concordar ou discordar do que o Spurks falou, né? Mas eu acho que, tipo, o ponto do contorno, das cores, não é tão relevante porque por conta de todo o conceito, né, velho? O jogo é muito antigo, velho. Querendo ou não, tipo assim, naquela época lá os consoles eram poucos megas, né? Era poucos... Nem sei se chegava a mega, né? Pra se armazenar um jogo. Então era algo muito assim, limitado, velho, em questão de gama de cores, questão de música, era 16 bits, 8 bits, 64 bits, dependendo, né? Acho que nem chegava, acho que era 8 bits ou 16. Então, tipo assim, era muito limitado nesse quesito. Então, você cobrar algo assim é meio difícil, meio complicado. Mas, se você for comparar com os jogos de hoje em dia, não tem como, velho. Eu acho que hoje em dia é mais fácil ter uns mecanismos mais interessantes, né? Então, pô, é difícil. Mas eu acho que o tanto que ele revolucionou, né? Eu acho que aí sim ele poderia ser classificado como um dos melhores, se não o melhor. Porque ele abriu uma porta, tipo assim, né? Expandiu o universo, né? De Mario num todo e de outros jogos. Com certeza foi inspiração para vários outros jogos, né? Então eu acho que, tipo assim, se você for comparar todos os jogos, chega a ser injusto. Por conta da tecnologia que tinha na época, certo? Mas se você for comparar o tanto que foi útil, vamos falar assim, né? Para a evolução dos jogos conseguintes, eu acho que sim, ele seria classificado assim, como o melhor jogo. Mas, dito isso, eu não joguei, né? Então eu não posso opinar, né? Com propriedade para falar de fato, né? Mas achei bem interessante, bem bonita a arte, né, velho? Eu gostei, eu gosto de arte mais assim, né? Mais pixel art, né? Eu gosto, acho bonitinho, né? Bem bonitinho. Né? As músicas também, tem muita música icônica, né? Ele não colocou por conta, acho que de copyright, né? Mas é interessante, velho. Interessante. Gostei. Parabéns aí pro Spurks, né? Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Se inscrevam lá. Quem sabe um dia a gente não joga o Mario, né? Super Mario World, né? Mas será que eu vou ter paciência pra passar as fases macabras que ele falou? Cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? É isso, vou ficando por aqui. Um beijo e falou!